Você é um adulto confiante e confiável, que sempre achou que seria, ou a vida muitas vezes o deixou desconcertado. Você fica frustrado porque acha que deveria ter mais controle. Você se sente infeliz ou chateado quando reage de uma determinada forma, mas nem assim você reage de uma forma que você não queria, mas nem assim você consegue impedir que isso aconteça com você. O motivo pelo qual tantas vezes você não se sente um adulto feliz e confiante é o fato de que você tem aí dentro uma criança interior ferida. Todos nós podemos ter uma criança interior ferida, machucada, abandonada dentro de nós. Seus pais, seus tutores, todos podem ter sido afetados também por essa criança ferida. Porque é um fenômeno que vem atingindo proporções enormes. Eu sou terapeuta. Todos nós já passamos por esse problema dessa criança interior ferida. E essa criança interior, ela impede que a gente atinja, essa criança interior machucada, né? Ela impede que a gente atinja uma maturidade plena. É por isso que às vezes você explode quando não queria explodir, quando você tem medo, embora queira ser corajoso, ou se sente frustrado ao invés de bem-sucedido. Já percebeu quantas vezes você perde a cabeça quando na verdade gostaria de ser calmo, razoável? Essa criança é o motivo pelo qual você às vezes age exatamente da maneira oposta ao que queria reagir, de como queria agir. É o motivo pelo qual às vezes as suas reações são muitas vezes explosivas em vez de tranquilas. Embora muitas vezes você já tenha se condenado pela sua incapacidade de ser o tipo de adulto que você deseja ser, ou de manter relações que você gostaria de ter, é necessário que você entenda que isso não é culpa sua. Também não é o resultado de alguma falha que anos de terapia podem ou não resolver. Essa criança interior ferida é emocional, vem lá da nossa infância, talvez desde que fomos gerados. E quase todas as pessoas são afetadas por ela. Muitas vezes, essa criança interior ferida não recebe um diagnóstico. E a nossa compreensão do funcionamento cerebral ainda é bastante limitada. Nós estamos fazendo progressos a cada minuto, porque existe um reflexo de sentimentos que faz com que essa criança tenha se ferido. E esse reflexo é real e pode ser corrigido, pode ser trabalhado. A forma mais fácil de entender por que existe uma criança interior ferida dentro da maioria de nós é examinando a maneira pelo qual o cérebro se desenvolve, desde que éramos bebês. Durante a infância, os seres humanos respondem apenas aos estímulos sensoriais que vão desencadear uma resposta no cérebro. A parte do cérebro onde existem as emoções, que se chama amígdala cerebral. Quando o bebê está com fome, sentindo dor ou desconforto, ele chora. Ele não possui um banco de dados de memória que lhe diga que sua mãe vai voltar para cuidar dele. À medida que os centros de pensamento do cérebro vão se desenvolvendo na criança, ela começa a incorporar para estabelecer distinções. Necessariamente, ela não vai mais chorar quando estiver com fome, porque as sensações de fome não lhe causam mais medo, porque a criança sabe que um dos pais vai alimentá-la. Da mesma forma,
Se a mãe dela sai, ela já não se sente mais abandonada, porque se lembra de outras vezes em que sua mãe saiu. E ela entende que sua mãe vai voltar. O bebê começa a usar a memória para ajudá-lo a enfrentar essas perdas temporárias. Então, fisicamente, ele vai ficando mais forte. Quando iniciamos a nossa jornada em direção à maturidade, de maneira ideal, os adultos sempre deveriam reagir de forma coerente, integrando seus pensamentos e emoções. Mas isso não acontece. Então, por que, com tanta frequência, nós somos dominados pelas respostas irracionais do bebê? O fator principal que distingue o adulto de uma criança é o fato de que a criança é realmente dependente e impotente. Ela não consegue se cuidar sozinha, porque os recursos que ela possui para entender as coisas são muito primitivos. Então, se ela chora muito, faz muito drama, é compreensível. A vida é dramática, às vezes, para uma criança, devido à sua incapacidade de se controlar e controlar o ambiente em que ela vive. Então, uma criança, naquele estado infantil, ela é essencialmente sentimentos. O sentimento que ela tem com relação ao que lhe parece acontecer. Então, por exemplo, se uma criança se sente traumatizada por alguma mudança, é porque lhe falta experiência para saber que a mudança não é perigosa. Mas quando os adultos reagem fazendo um drama, uma mudança em suas vidas, os seus cérebros estão enviando os mesmos sinais que uma criança recebe. No caso dos adultos, a reação é diferente, porque na verdade o controle do adulto é maior. O que acontece com o adulto que tem a sua criança ferida é que quando ele enfrenta uma situação estressante, a memória emocional vai desencadear sentimentos infantis. O adulto vai reagir como uma criança. O seu neocórtex fica reduzido à condição de um espectador impotente. Precisamos aprender a crescer. Porque às vezes a gente se sente arrastado num redemoinho emocional que só nos traz problemas. Isso nos assusta. Porque dói muito quando as reações ocorrem numa área da nossa vida que é muito importante para a gente. Por exemplo, nos relacionamentos, na saúde. As pressões e ansiedades reais da vida adulta às vezes deixam a gente aturdido. Então, qual é a solução? Nós precisamos nos livrar das reações infantis de medo. Nós temos que aprender a transformar as nossas intenções positivas em realidade. Então, nós precisamos aprender a curar a nossa criança interior ferida. Todos queremos ser adultos felizes, bem-sucedidos, porque nós não somos doentes. Nós temos que aprender determinadas estratégias para vencer, para curar essa criança ferida. Porque muitas vezes o que nos acontece não é culpa nossa. Por exemplo, coloca o livro na frente de uma pessoa que não sabe ler. O que você pode esperar? Que ela leia? Então, como ela não consegue ler, você vai brigar com ela? Vai dizer que ela é má? Vai dizer, o que está vendo com você? Claro que não. Normalmente, você diria para essa pessoa, você precisa aprender a ler. Então, a mesma coisa acontece com determinadas capacidades dos adultos. Se certas situações fazem com que a gente haja como uma criança assustada, é porque não aprendemos a resposta que envolve a substituição adulta. Eu trabalho com a criança interior ferida e eu tenho certas estratégias para curar ela. Eu inicio
com a ideia, com a premissa de que pessoas não são más, não são sofredoras porque querem. Elas não querem se vitimizar. As pessoas, na verdade, não querem sofrer, a não ser que tenham um distúrbio emocional sério. As pessoas querem que a gente ensine a caminhar em direção à felicidade, à produtividade, à prosperidade. Então eu ensino a elas o comportamento de substituição. Elas descobrem que existe força onde nunca acreditaram que essa força pudesse existir. Quando elas entendem que não estão doentes, estão apenas despreparadas, estão sendo afetadas por essa criança interior ferida, elas começam a se curar, a se tornar adultas produtivas. Elas utilizam toda a capacidade que elas tinham, que nem sabiam que tinham. Às vezes a nossa criança interior, que está ferida, ela age em vez do adulto que nós somos agir. Porque ela não foi capaz de mudar aquelas emoções intensas de criança, porque ela sofreu muito. Ela nunca aprendeu a agir de modo diferente quando ela está numa situação que lhe faça sofrer quando adulta. Então ela não tem, o adulto não tem as habilidades que o teriam ajudado a avaliar uma situação difícil e reagir de forma diferente. Então, da mesma forma que você aprendeu coisas que adultos fazem, como dirigir, usar o computador, você pode aprender a acionar o seu cérebro antes de reagir como uma criança em determinadas situações. Quando eu ensino as pessoas a serem capazes de sentir emoções trabalhadas do adulto para substituir as respostas infantis, elas conseguem realmente transformar suas vidas. Elas começam a se sentir aliviadas, porque entendem que não estão fora de controle e que elas não serão mais vítimas eternas das suas emoções. Se a gente der a oportunidade, as pessoas, elas vão aprender a vencer as barreiras que as impedem de alcançar a felicidade. Então, se você está sofrendo, tendo ansiedade, infelicidade, se isso está atingindo a sua vida cotidiana, você não precisa continuar assim. Você pode aprender uma forma diferente de usar o seu cérebro e curar a sua criança interior ferida. E aí você vai transformar a sua vida. Não é uma solução fácil, não é assim, pá, mudei, resetei. Não é mágico, mas é um aprendizado possível, é uma terapia possível, é uma reprogramação mental. Quando você aprende a detectar que está indo agir no estado infantil, você se reorienta para substituir aquela reação infantil que você teria, que você estava tendo. Você passa a ter autocontrole em todas as situações. Mesmo nas crises, nos problemas, seu cérebro vai emitir um aviso para você, que fale para você parar de agir daquela maneira, ou para não agir quando estiver num estado alterado. E aí você vai ter uma resposta alternativa, que nasce de uma perspectiva adulta e que é: pare, pense, reveja. Você não vai se libertar da criança interior ferida. Você vai curá-la. Você vai trazê-la para perto de si. Você vai fazê-la entender que quem vai cuidar dela agora é você, o adulto. É você que vai estar tomando as rédeas da sua vida. Não é mais a sua criança interior ferida que vai determinar o que você vai fazer. Quando você reconhece mais rapidamente as suas reações instintivas, como impaciência, raiva, ciúmes, você não vai agir de maneira infantil, não vai reagir de uma maneira infantil. Você vai mudar
essa chave para a posição correta da resposta adulta. As emoções adultas de substituição refletem a integração da sua criança interior ferida com o seu adulto. A criança interior ferida, ela interfere com os resultados positivos que você deseja alcançar na vida. Quando você aprende a avaliar o seu diálogo interno, o que está ocorrendo quando você reagir de modo infantil, você aprende a desenvolver um diálogo interno diferente, que lhe dê uma perspectiva mais ampla dos acontecimentos. Porque o diálogo interno de um adulto é bem diferente do de uma criança e leva a um comportamento totalmente diverso. O diálogo infantil, que é motivado pela dependência, pelo medo, ele incomoda e com certeza piora as coisas. Já o diálogo adulto, gerado por um desejo de independência, de confiança, ele transforma a situação e permite uma situação positiva. Quando você cura sua criança interior ferida e a integra ao adulto, você passa a ter comportamentos que vão representar a base fundamental para que você viva e se relacione com o adulto. Como um adulto. Quais são esses comportamentos? Quais são as coisas que você pode fazer? Descobrir a sua maturidade. Alcançar a sua própria intimidade, sem perder o seu poder pessoal. Lembrar do seu próprio valor quando estiver se sentindo triste ou deprimido. Aceitar as diferenças sem julgar. Perdoar seus pais pelos erros passados. Ser um adulto com a sua família. Encontrar sua própria força quando às vezes você pensa que não tem mais nenhuma. O aprendizado emocional ocorre dentro de você, não do lado de fora. Então, seu aprendizado mais efetivo vai acontecer na medida que você praticar as respostas adultas no seu dia a dia. Porque quando acontecem erros, eles não são para serem vistos como algo negativo, mas sim como guias que vai indicar a direção correta. Os erros existem para ajudá-lo a se tornar um observador mais atento de suas próprias reações, das outros também, e a deixar para trás o padrão familiar das respostas infantis, examinar as coisas com seu cérebro adulto. A princípio, pode parecer difícil, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você terá ajuda, minha ou de outra pessoa que trabalhe com a terapia, para liderar você, para ensinar você. Porque você não consegue mudar um comportamento sem um substituto para ele. Ou seja, o aprendizado não acontece no vácuo. Você precisa de orientação. E com o tempo, quando você aprendeu a integrar a criança interior ferida ao adulto, tudo vai ficando mais fácil. Você vai mudar a reação reflexa para melhor. Com o tempo, a sua reação aprendida vai se tornar automática. Você vai passar por uma mudança psicológica. E a maior parte do tempo, a sua reação será de um adulto, não mais de uma criança. Então você vai entender que ser adulto é bom. Você vai aprender que pode estar sempre cheio de energia, ser mais criativo, usar a sua experiência adulta sem aquelas limitações infantis que você se impunha. Se você está buscando a prosperidade, você vai adquirir novas posições frente à vida que você não possuía antes. Então você vai trabalhar para alcançar a sua prosperidade como um adulto. Porque você não está mais enxergando o mundo através da visão
unidimensional de uma criança. E também, veja, é difícil ser criança no mundo adulto, porque a criança não tem controle. Isso é muito cansativo. Ficar sendo atormentado pelo trauma emocional, ficar paralisado pelo medo, se sentindo impotente para realizar as coisas que você mais quer. Então, na verdade, é mais fácil ser um adulto. Você não acha? A criança interior ferida, ela aparece com maior frequência nas nossas relações com as pessoas que estão mais próximas da gente e as que mais amamos. O amor, seja ele romântico, o amor de amizade, é o que mais vai trazer a criança interior ferida à tona. Porque o amor é a nossa maior fonte de bem-estar. E por isso ele pode gerar os maiores problemas emocionais em quem não conseguiu equilibrar essa criança interior ferida. Veja como funciona esse gatilho. É o medo familiar que vai funcionar mais ou menos assim. A pessoa pensa, ser amada é bom. Portanto, eu quero ser amada. Quando eu sou amada, eu me sinto feliz. Mas, se parece que eu não estou sendo amada, ou se corro o risco de não ser amada futuramente, a minha felicidade está ameaçada e eu fico assustada. E quando eu estou assustada, eu posso agredir a pessoa que representa a origem da minha angústia. O medo de não ser amado pode se infiltrar em todas as relações importantes. Com o parceiro, com o amigo íntimo, com os filhos. Quanto mais valorizamos uma relação, menos somos capazes de fazer com que ela seja bem-sucedida, se a nossa criança interior estiver muito ativa dentro de nós. A terapia vai trazer à tona o sentimento de autoestima que às vezes está faltando para nós. Vai trazer a validação que falta para nós. Então a gente pode começar a acreditar que está tudo bem com a gente, mesmo que uma outra pessoa não ache. A autoestima nos dá coragem para iniciar relações com pessoas estáveis e não com pessoas complicadas, que provavelmente também têm a sua criança interior ferida muito ativa. Todas as relações mais profundas ou mais íntimas que a gente tem podem se tornar muito estressantes se a única ferramenta que nós tivermos para nos ajudar forem as ferramentas infantis. O amor é uma afirmação da nossa adequação e por isso estar ligado ao nosso eu, às nossas expectativas de felicidade. E aí fica fácil permitir que a criança assuma o controle. Muitas vezes estamos presos a uma forma infantil de nos relacionarmos com as pessoas a quem amamos. E aí a gente tem algumas reações que já devem ser familiares a vocês, mas são reações infantis. A dependência. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente pode se sentir muito carente, especialmente no início de uma relação. Porque pode parecer que o amor da outra pessoa é tudo o que precisamos para nos agarrar, para nos salvar. A gente vai se adaptando constantemente. A gente adapta esse nosso comportamento para agradar a outra pessoa, para que ela fique perto de nós. A distorção, a gente acredita que o amor acontece assim, num passe de mágica. Então a gente não age de forma correta para fazer uma boa relação se desenvolver. A gente se concentra demais em cada momento, reage de forma exagerada se a pessoa não tem todo o tempo, o mesmo tipo de comportamento com a gente. Medo. Nós estamos sempre preocupados com a possibilidade da relação fracassar e sempre alertas contra todos os sintomas. Então o relacionamento se torna muito estressante. E
e nos leva a reagir exageradamente ao menor sinal de alguma coisa errada. Todo o respeito dessa relação adquire dimensões exageradas. E todos esses estados que eu falei são manifestações da imaturidade emocional infantil. No entanto, nós vemos aparecer repetidamente esse comportamento na vida dos adultos. As pessoas adultas que têm relações com outras pessoas, essas relações muitas vezes desencadeiam isso tudo que eu falei anteriormente. Porque quase todos nós possuímos uma forte memória emocional das relações essenciais na nossa infância. Quando está perto de um outro ser humano, significa uma simbiose. Um bebê é literalmente um só com a sua mãe. Todos os momentos conscientes dele estão ligados à presença da mãe, à voz, ao cheiro, ao contato, à aparência. A mãe é o sinônimo do bem-estar para o bebê. E à medida que o bebê amadurece, a simbiose diminui. Ele vai se tornando mais independente. Mas apesar disso, a criancinha ainda anseia por uma proximidade emocional e constante. Ou seja, no sentido prático, ela ainda depende da mãe para satisfazer as suas necessidades. Muitas vezes a gente confunde o amor do primeiro estágio da nossa vida com o amor na idade adulta. Então as proporções são diferentes, mas inconscientemente muitos adultos tentam criar relações perfeitas e alcançar o amor simbiótico de que necessitaram, mas não obtiveram quando crianças. Muitos adultos querem conservar o amor simbiótico para sempre. E pode ser um choque descobrir que os sentimentos amorosos vivenciados neste momento não podem ser mantidos por todo o tempo. A verdade é que ninguém, a não ser uma criança pequena, um bebê, precisa ou consegue ter uma simbiose. Mais uma vez, o amor faz com que as pessoas se sintam tão bem, tem intimidade, a intimidade que dele resulta, que isso pode parecer tanto uma simbiose, que a pessoa que ama e que está com a criança interior muito ferida, muito assustada, muito vindo à tona, trazendo à tona, ela recebe uma mensagem química do cérebro, exigindo uma proximidade constante, sem interrupções. E quando essa proximidade não existe, ainda que por um dia, por um momento, a reação pode ser extrema. Às vezes, toda uma relação está ameaçada por causa de um único problema que aconteceu. A reação não difere muito da forma de como o bebê reagiu quando a chupeta foi arrancada da sua boca. Quando a criança interior não consegue encontrar uma forma adulta para expressar os seus problemas, ela é dominada por sentimentos de desamparo, de desapontamento. Ela vai ser empurrada para o estado infantil, vai reagir de forma dramática. E nessa dramaticidade, a gente vai liberar sentimentos que não são apropriados e que muitas vezes podem afastar as pessoas que a gente tem medo de que nos abandonem. Então, sentimentos só tem que fazer sentido em determinados contextos e não numa relação exacerbada, numa relação sem justificativa. Por isso, às vezes, alguns adultos que têm uma relação de quem realmente eles dependam da pessoa emocionalmente, eles passam a não ter controle da situação. Nós precisamos reconhecer a incerteza e impedir que os sentimentos nos empurrem para o estado infantil. Nós temos que nos tranquilizar a partir de nós mesmos. Não devemos ficar procurando motivos externos que nos tranquilizem. Temos que ter consciência
que só estamos nos ajudando se conseguirmos nos controlar em determinadas situações, se conseguirmos impedir que as relações com outras pessoas nos provoquem uma alta ansiedade. E às vezes um desapontamento, porque não precisa ser assim. Se você nunca experimentou agir de outra forma, você vai continuar agindo assim. Mas quando você aprende a ter atitudes adultas, você pode estar apaixonado e conseguir ter o seu papel dentro desse relacionamento, sem delegar seu poder a outra pessoa. Pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, porque esse assunto é muito vasto. Esse assunto da criança interior ferida é muito grande. Amanhã eu vou ter uma live com uma terapeuta portuguesa, Sandra Andrade. Nós vamos retomar o assunto da criança interior e no final eu vou fazer uma prática de Theta Healing para ajudar na cura dessa criança interior ferida. Aguardamos vocês amanhã às 18 horas no meu canal do Instagram, @AidaFerreiraOficial. Até lá.